Boa noite, gente. Eu me chamo Luziane Teixeira, sou bolsista do Programa Residência Pedagógica do Subprojeto Química. E hoje eu vou apresentar para vocês, né, um pouco da evolução histórica do átomo. Aqui é a primeira parte, né, vai ter uma segunda aula sobre átomo, mas essa é a primeira parte que ela vai trazer mais essa questão do contexto histórico, né, os filósofos, os principais filósofos responsáveis, né, pela ideia de átomo, do que seria, né, composta a matéria, né, e os principais modelos atômicos, né, de átomo, né. Então, vou apresentar para vocês um pouco desse histórico. Então, como é que surgiu, né, essa ideia de átomo, né? Primeiramente, no passado, os filósofos gregos eles se perguntavam o seguinte, né? Do que seria feita a matéria? Né? Do que é feita a matéria? O que compõe o universo? O que compõe a matéria? Do que ela é feita? Né? Mas será que existe, né? Do que é feito esses tijolos? Eles tentam imaginar uns tijolos individuais que compõem a matéria. Então, vocês podem fazer uma ideia, fazer uma ligação. Vocês imaginam uma casa, e uma casa ela é feita de quê? De tijolos, né? Então, a matéria seria essa casa, e os tijolos seriam essas pequenas coisas que compõem o todo. Porque matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e tem massa, né? Então, esses filósofos, né? Eles tinham como ideia inicial essa coisa da matéria e do que a matéria poderia ser formada. O que compõe a matéria, né? Então aqui eu vou destacar para vocês esses filósofos, né? Inicialmente a gente vai começar com Demócrito e Leucipo, que aliás, né, Demócrito ele trouxe essa ideia esse conceito de átomo, né? Átomo é aquilo que não pode ser dividido. Então, o Demócrito ele acreditava que a matéria ela era formada por essas coisas, que são os átomos, e que essas coisas elas não podem ser divididas, né? E junto com Demócrito tem Leucipo. Leucipo também, né, tinha essa mesma ideia de Demócrito, né? Que tinha o quê? Essa coisa da teoria cosmológica. Então, o que é baseada essa teoria, né, cosmológica? Ela tem como base de que o universo ele é composto dessas pequenas entidades, né? E que essas pequenas entidades é que compõem o universo, né? É a teoria cosmológica deles, né? E que essas coisas, essas pequenas coisas que compõem o universo são átomos. E que a matéria ela tem espaços vazios também, que né, ali na matéria existe essas partículas, né? Claro que na época não tinha esse termo que eu estou usando, partículas, mas que tinha essas coisas, esses átomos, e que ali na matéria também existia vazio, né? E enquanto a Lucrécio e Epicuro, eles tinham a ideia de quê? De que a lógica deles era a lógica replicadora do universo e que cada coisa surge a partir de uma determinada coisa. Como assim? É que a matéria, de acordo com as ideias de Lucrécio e Epicuro, ela tem uma lógica, ela segue uma lógica, que tudo que tem na matéria, tudo que existe no universo, tem uma continuação, né? Tem algo ali que é o início de tudo. Vamos lá, a gente tem, tipo, realmente assim, são coisas que elas vão se formando aos poucos, entende? É tipo, é uma lógica replicadora. O nome já fala, né? Replicadora. É como se a matéria ela nunca parasse de crescer, né? E que cada coisa surge a partir de uma determinada coisa, tipo como é uma replicação, a matéria ela não para de crescer, né? De acordo com Lucrécio e Epicuro, a matéria ela sempre está em evolução, sempre está crescendo, né? Então, para vocês terem ideia, né? Naquela época, né? Bem antiga, já tinha essa ideia, né? Essa ideia assim, que até então é revolucionária para a época,
Claro que hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, né, é fácil pra gente pensar assim, mas naquela época que não tinha tecnologia, né, que não tinha recursos, essas ideias, né, que esses filósofos estavam trazendo naquela época eram muito impactantes, né? Rebatia muitas coisas, eram muito chocantes, né, para aquela época. Mas então, com tudo isso, com todas essas ideias desses filósofos, os cientistas, né, eles tentaram propor modelos, né, para o átomo. Que o Demócrito ele falava o quê? Que o átomo ele era era uma coisa indivisível, né? Então, os filósofos não, os cientistas, né, se baseando nessas ideias desses filósofos, eles tentaram propor seus modelos atômicos, né, os seus modelos de átomos. Então, aqui a gente vai iniciar com o modelo de Dalton, né, que foi o primeiro modelo atômico, que o modelo de Dalton ele é conhecido como uma bola maciça, né? É uma bola maciça, indivisível, que é conhecido também como bola de bilhar, né? Ó, ele acreditava que o átomo era uma partícula elementar, né? Que seria a menor unidade da matéria. Então, eu vou apresentar aqui para vocês alguns pontos importantes desse modelo de Dalton, né? Que eu achei interessante listar aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, eu achei interessante listar e apresentar para vocês, né? Como mais ou menos de uma maneira resumida, como que era essa estrutura, né, do modelo de Dalton. Que toda matéria, ela é formada por átomos, né? Seguindo aí a ideia de Demócrito, e que as partículas elas eram em um formato esférico, maciças, indivisíveis e indestrutíveis, né? Então, essa ideia aí que Dalton tinha da matéria, né? Do que compõe a matéria. E que existe um tipo de átomo para cada elemento, né? Que para cada elemento existe um tipo de átomo. Os átomos de um mesmo elemento são iguais entre si. Átomos de elementos distintos diferem quanto à massa, né? Então, elementos, né? Átomos que são diferentes, eles têm uma massa também diferente, né? E que uma substância composta ela é formada por espécies químicas de diferentes elementos, que possuem uma quantidade fixa de cada um deles, né? Aí ele nomeou de átomos complexos ou átomos compostos, né? Essas substâncias que são compostas por espécies químicas diferentes. E que em uma região química, os átomos se mantêm em tipo e quantidade, apenas ocorrendo o rearranjo deles na formação de novas espécies químicas. Então, olha que incrível para aquela época, né? Essas ideias eram, assim, incríveis. Claro que o modelo de Dalton não é o modelo atual, né? Não é o modelo correto que a gente conhece hoje, que, aliás, eu vou apresentar na segunda aula, né? Hoje a gente só vai ver esses modelos básicos, mas para aquela época eram ideias, assim, incríveis, né? E a gente tem também o modelo de Thomson. A gente vai conhecer agora, né, o estilo do modelo de Thomson, que é um pouco diferente de Dalton. Enquanto que no modelo atômico de Dalton, né, era uma esfera maciça indivisível, no modelo de Thomson é um modelo esférico também, porém tem cargas nele, né? Tanto que ele é popularmente conhecido como pudim de passas, né? O modelo de pudim de passas. Porque essas passas seriam o quê? Os elétrons, né, que estão distribuídos nessa bola, né? Nessa bola esférica. Então, o Thomson, para chegar nesse modelo, ele se baseou, né, em experimentos que foram feitos em um tubo, né, na ampola de vidro, né, com um tubo de raios catódicos, que foi aí um experimento bastante aplicado, bastante usado aí, não só pelos químicos, mas pelos físicos também.
que ficou, era muito comum naquela época eles realizarem, né, experimentos com ampolas de vidro, com vácuo, né? Então, graças a esse experimento da ampola de vidro, o elétron, né, foi encontrado, né? O elétron foi encontrado. Então, baseando-se, né, nesses experimentos, o Thomson chegou no modelo dele, que é o pudim de passas, né? Então, sim, de uma maneira bem resumida, o modelo de Thomson é o que? É uma esfera positiva, e nessa esfera vai ter elétrons distribuídos, né? E que o que vai diferenciar o modelo atômico de Dalton do Thomson? É que tem essa questão da natureza elétrica, né, da matéria, divisibilidade, porque o modelo atômico de Dalton, ele é o que? Indivisível, né? É uma bola maciça e indivisível, diferente do modelo de Thomson, né? E que no modelo de Thomson tem a presença de partículas, né? Com cargas elétricas, que é no caso o elétron. Então aí você já nota uma diferençazinha aí, né? Do modelo de Dalton. Então, esse é o modelo de Thomson, né? Que é o famoso pudim de passas, muito conhecido como pudim de passas. Não foi Thomson que deu esse nome para o modelo, foi a comunidade científica, né? Porque na época quando Thomson deu essa ideia de átomo, esse modelo de átomo, ele não deu um nome. Mas aí, como naquela época, né, tava em um período festivo aí, que é muito comum na Europa, aí eles colocaram o nome de pudim de passas, que é uma comida, né? Que é uma comida igual ao Natal. A gente tem o panetone, né? Então, lá na Europa era o pudim de passas. Aí a comunidade científica apelidou, né, de pudim de passas, o modelo de Thomson. Então, é isso que vai diferenciar o modelo de Thomson de Dalton, né? E a gente vai entrar agora no terceiro modelo, que é o modelo de Rutherford, né? Mas, para Rutherford chegar, né, no modelo dele, que eu vou apresentar já já, o nome do modelo, ele fez esse experimento aqui, ó, usando essa placa, né, uma placa de ouro. Ele usou partículas alfas, né, que são positivamente carregadas. E então, ele observou, quando ele realizou esse experimento, o seguinte, que teve partículas alfas, que elas teve uma que passou, teve umas partículas que atravessaram, né, a lâmina de ouro. Aí teve outras que se espalharam e teve outras que foi a que mais chocou o Rutherford, que foi a que voltaram, né? Essas que voltaram, elas tinham uma radiação baixíssima. Naquela época, quando o Rutherford ele fez esse experimento, essa coisa de radiação, né, de partículas alfa, gama, beta, já tinham sido estudados, né? Então, ele gostava muito de trabalhar, né, com radiação, fazer experimentos com desse cunho aqui, dessa característica de trabalhar com radiação, né? Então, ele observou que foi mais que chamou a atenção foram as partículas que voltaram, né? Ó, porque ele não esperava que isso fosse acontecer, que essas partículas voltassem. Por quê? Então, você tenta imaginar o seguinte, tenta pensar nessa ideia aqui. Imagina que você tem uma bola de canhão, e você pega essa bola e joga em uma cortina de papel. Aí agora imagina essa bola voltando. Imagina que essa bola não atravessa a cortina. Então foi exatamente isso que aconteceu no modelo de Rutherford. Essas partículas aqui que voltaram, ó, que não atravessou a lâmina de ouro, teve esse mesmo impacto lá no experimento, né? Então isso para ele foi assim, foi chocante. Então ele até relata, né, em um dos trabalhos dele, artigos, né, que isso foi uma das coisas mais extraordinárias que ele já presenciou na vida dele, né? Porque de fato foi uma coisa incrível que ele não esperava que fosse acontecer, né?
Então, é só vocês pensar nessa ideia que eu dei, né? Da cortina e da bola de canhão. E isso, se acontecesse no nosso dia a dia, né? Se a gente presenciasse isso, a gente também ficaria chocado, né? Você imaginar uma bola de canhão rebatendo uma cortina de papel, então é uma coisa assim bem extraordinária, né? Então é mais ou menos isso o impacto, né, do experimento. Então, qual foi a conclusão? Qual foi a conclusão desse experimento? Foi que assim, que apenas uma partícula alfa das 10.000 partículas alfas, né, que foram emitidas, sofria desvio e que ele concluiu que o raio do átomo ele teria o quê? 10.000 vezes maior, ele seria 10.000 vezes maior que o raio do núcleo. Então ele imaginou isso quando ele foi propor o modelo atômico dele. E o modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como o modelo planetário. Vocês imaginam aí o sistema solar, né? Então o modelo dele foi baseado, é comparado, né, com o sistema solar, ó, que eu vou apresentar agora. Ó, aqui ao redor a gente tem as eletrosferas, a gente tem um elétron ele fica disposto, né, nessa eletrosfera, e a gente tem um núcleo, por isso que é bem parecido, né, com o planetário, com o sistema solar, né? Que aqui o núcleo ele seria o Sol, né? E os elétrons seriam os planetas que ficam orbitando ao redor do Sol, né? Então, essa foi a ideia do modelo atômico de Rutherford, né? Então, esses foram os principais modelos, né? De modelo atômico do passado, né? Claro que hoje em dia, né? A gente tem, sim, um modelo atômico mais aceitável, porque todos esses modelos atômicos que eu apresentei, eles têm suas falhas, eles têm erros, tá? Por isso que eles não foram 100% aceitos, mas eles nos ajudaram a fazer, ajudou a fazer com que a química crescesse, né? Porque a cada modelo proposto foi descoberto algo novo, né? Então, vocês vão perceber que esses modelos atômicos, eles ajudaram muito no crescimento, né, dessa coisa da teoria atômica. E na segunda aula que eu vou apresentar para vocês, né, eu vou me aprofundar mais, mostrar o modelo atual, né, o modelo atômico atual, falar um pouco de isóbaros, de isótonos, né, número de massa. Mas, inicialmente, nessa aula foi só para apresentar um pouco do contexto histórico, né, da evolução histórica do átomo, os principais filósofos responsáveis, as ideias principais, né, que nortearam esses cientistas, Rutherford, Bohr, Thomson, a criar os seus modelos, né? E para vocês entenderem como que chegou, né, essa coisa de átomo, matéria. Mas por hoje era só isso que eu queria apresentar para vocês, esses modelos. Então, na próxima aula, né, na segunda parte, eu vou me aprofundar mais, né, em conteúdos mais aprofundados, né, dessa questão. Mas por hoje é só mesmo essa parte bem introdutória, tá? E eu agradeço. Qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat. E eu aconselho vocês também, a pesquisar mais, né, na internet. Aí na internet tem vários artigos, tem falando, né, sobre esses modelos atômicos. Tem muita curiosidade, né, sobre os cientistas, sobre Bohr, Rutherford, tá? E obrigado pela atenção, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido entender, que vocês tenham se despertado, né, para estudar mais, para conhecer mais aí a teoria atômica.